Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos, eu sou Mauro Silveira, professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio e apresento mais um Som das Ideias, podcast da editora PUC-Rio com apoio do ECOA. Hoje nós vamos conversar sobre o livro Deseducando a Educação, Mentes, Materialidades e Metáforas, organizados pelos professores Ralph Ingbannel, Milene Mizrahi e Gisele Ferreira. Ralph e Milene são nossos convidados. Também participa dessa entrevista a professora Rosália Duarte, chamada pelos organizadores para contribuir com esse nosso debate. Ralph Ingbannel é professor associado no Departamento de Educação da PUC-Rio. Ele é fundador e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação. É ex-coordenador do GT Filosofia da Educação, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, ANPED. Milene Mizrahi é professora do Departamento de Educação da PUC-Rio e coordenadora do STETPOP, Laboratório em Estética, Cultura Pop e Antropologia. Doutora em Antropologia pelo UFRJ, recebeu o prêmio IPP Rio Maurício de Almeida Abreu, da Secretaria Municipal de Urbanismo. Milene é autora de A Estética Funk Carioca, Criação e Conectividade em Mister Catra e de Figurino Funk, Roupa, Corpo e Dança em um Baile Carioca. Já Rosália Duarte é professora associada no Departamento de Educação da PUC-Rio, coordenadora do projeto CapSprint, Formação Humana, Cultura e Aprendizagens, e do Grupo de Pesquisa Educação e Mídia. Membro da ANPED, da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação, e da European Communication Research and Education Association. É um prazer imenso recebê-los aqui. E pela trajetória acadêmica e profissional de vocês, é possível sentir que nós vamos ter uma conversa profunda e agradável ao mesmo tempo. Professor Ralph, eu gostaria de começar com o senhor. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o processo, o projeto, o desenvolvimento desse projeto e o processo que levou à produção do nosso livro. Bom dia, Mauro. Muito obrigado pelo convite para estar com vocês agora. Esse livro tem uma gestação de 15 meses, mais ou menos. No início do ano passado, a gente estava já pensando em desenvolver um livro em conjunto, eu, Milene e Gisele, sobre uma série de assuntos que acabaram sendo publicados no livro. E depois recebemos um convite da Rosália, né, que é, como você falou, é coordenadora de um projeto da CapSprint, e as duas coisas se juntaram para produzir esse livro. É um livro que é produto de conversas dentro do Departamento de Educação, tentando buscar novas abordagens, novas maneiras de pensar sobre esses assuntos que podem alimentar a pesquisa teórica e também a pesquisa empírica dentro do departamento. Foi uma feliz coincidência que o projeto de print e nossas tentativas de se aproximar e desenvolver novas ideias se juntaram, né, para a produção do livro. Bom, o livro ele se aprofunda em diferentes aspectos ligados à educação. E eu vou pedir a vocês que desenvolvam um pouco desses aspectos abordados na obra, né? Um deles é o papel da língua, da arte, das culturas na constituição do pensamento. Então, Ralph, Milene e mesmo Rosália, vocês fiquem à vontade para discorrer um pouco sobre esse tema, né? Tão caro a todos nós. Bom, talvez eu possa pensar um pouco, começar um pouco com isso, e depois a Rosália e a Milene podem, obviamente, entrar. Mas quando a gente pensa sobre o pensamento, a tendência na nossa cultura ocidental, pelo menos, é de pensar em algo abstrato, algo intelectual que está divorciado ou separado de coisas materiais, como o corpo, como o ambiente material, objetos e coisas assim. A tendência na nossa tradição ocidental de pensamento é de divorciar e separar o pensamento desses aspectos mais materiais e corporais, né? Até culturais, embora isso não é tão... a aproximação com a cultura já está presente na literatura
para pelo menos 100 anos, se não mais. Mas com o corpo e com os objetos físicos e outros aspectos do ambiente é bem mais recente, embora arqueólogos estão nos mostrando que esses elementos, obviamente, foram envolvidos no pensamento humano desde o início. Então, mas só agora a gente está compreendendo a importância disso. Mas eu não sei, com certeza Milene e Rosália têm muito mais a dizer sobre isso. Milene, você poderia complementar? Sim, claro. Eu diria assim que assim, gostaria até de extrapolar um pouco, né, ampliar, no sentido de que eu penso não só nessa constituição do pensamento, né, mas na formação da pessoa como um todo, né, na constituição da pessoa como um todo, né, então essa pessoa como ser, mente, corpo e materiais, né? Ela como composta dessas coisas todas. Então, digamos que arte e cultura não estão separadas, acho que o Ralph até trouxe isso de importante, do pensamento. E mais do que pensamento, eu estou querendo pensar na pessoa como um todo, né? Não só na constituição do pensamento, mas na constituição da pessoa, né? Em projetos que a gente fala de subjetivação, né? E eu estou especialmente interessada em subjetividades artístico-políticas. Né? No livro nosso, a gente vê isso não exatamente nesses artistas, como eu chamo, né? Mas no livro a gente vai ver, por exemplo, na formação de um consumidor de café, como é tornar-se um consumidor de café especial. Né? Você precisa desenvolver sentidos para entender o que é um café especial para aí sim comprar. Assim como você precisa de um tipo novo de sujeito que vai se desenvolver junto com essas coisas para produzir esse café, né? A gente vai ver isso no texto no primeiro capítulo, que é da professora Christina Torren, da Escócia, né? Onde ela vai pensar em como nos tornamos quem nós somos. Quer dizer, esse tornar-se todo a partir do engajamento com as coisas do mundo, com o ambiente, com os animais, com as plantas, com os bens de consumo, né? Com os quais nós produzimos a nós mesmos, como produzimos nossos cabelos. Então, é esse tornar-se todo, né? Que envolve corpo e pensamento. Né? Professora Rosália, entrando em outro dos temas que vocês abordam, né, o livro traz reflexões de como os seres humanos aprendem, se formam, se transformam em diferentes contextos educativos. Me parece, por tudo que a gente vem observando na nossa sociedade ou no nosso país, um tema de muita importância. É exatamente isso, né? Esse é um tema muito importante e contraditoriamente pouco discutido no ambiente escolar. É como se a escola tivesse deixado, ou não só a escola, mas os processos educativos tivessem deixado de pensar como os seres humanos aprendem e quisessem pensar somente como eu ensino para eles. Quando, na verdade, para você ensinar, você precisa saber como que o ser humano entende o mundo, né? Assim, a percepção que o ser humano tem do mundo. Então, a gente diz que os processos cognitivos são a forma como o corpo, a mente e o ambiente vão tecendo juntos o entendimento que nós temos do mundo. E a gente precisa saber como isso funciona, para que a gente não destrua o processo, não comprometa o processo ao invés de potencializá-lo. A gente chega no mundo muito pouco habilitado para estar nele, né? O Jerome Bruner, o psicólogo americano, dizia que nossa biologia nos limita, de certo modo, e nossa cultura nos potencializa. E por que isso? Ele herdou de Vygotsky a ideia de que somos biologicamente culturais.
Então, essa tessitura permanente do entendimento que a gente tem do mundo é fruto de muitos fios. Os fios do processo biológico, daquilo que o processo biológico nos dá, né? Que são a racionalidade, a emoção, a percepção, a imaginação, a sensibilidade estética, esses fios são nossos. A gente vem com eles para o mundo, a capacidade de manter o foco voluntário, né? A atenção, que é assegurar temporariamente o foco, de memória, que é o registro e recuperação. Isso tudo a gente tem como pacote, como se a gente tivesse uma caixa de ferramentas mágica, né? Fantástica. Só que essa caixa não funciona sozinha. Ela não funciona sem cultura, ela não funciona sem ferramentas, ela não funciona sem ambiente. O que é a nossa interação com o outro, e é a interação do outro conosco. A Hannah Arendt dizia que a gente é um anfitrião, né? A gente recebe o recém-chegado. E aí o Vygotsky falava disso também. Esse ser que já está no mundo, né? Essa espécie que já está no mundo, quando recebe outro da espécie, ela compartilha com o outro as ferramentas, os processos cognitivos que ela já construiu. Então, é muito mais amplo, é muito mais sofisticado, é muito mais bonito do que uma técnica de reprodução de um conhecimento acumulado que vai deixar de ser ele mesmo muito rapidamente, que é o conhecimento científico, né? A função principal da escola é da transmissão do conhecimento científico, e ele é ágil, ele é volátil. Então, acho que é incrível que a gente precise recuperar algo que é da natureza mesma do processo escolar. A compreensão de como os seres humanos estão no mundo, como eles entendem o mundo, como eles entendem a si mesmos no mundo, nos permite ensinar melhor. Então, por isso esse livro nos é tão caro, porque ele recupera esse debate que é fundamental para a inovação pedagógica. Antes de entrar em outro tema, eu queria discutir com vocês, na verdade eu não queria discutir, eu queria ouvi-los sobre uma questão que vocês vêm abordando dentro desse campo de estudo. A senhora falou em interação, em acolhimento, em coisas do gênero, situações assim, que fazem parte do relacionamento entre humanos. A pandemia está se tornando um laboratório para os educadores? É possível observar transformações? Ralph? Eu diria que temos que tomar certo cuidado com as ideias que estão rolando agora, que a pandemia está trazendo uma tragédia para a cognição da criança e para o desenvolvimento do seu pensamento, etc., etc. Mas eu diria uma coisa, que se nós entendemos a cognição ou o pensamento em geral como resultado de uma combinação do cérebro, do corpo e do ambiente, claro, todos esses elementos são importantes para o desenvolvimento da cognição e da própria aprendizagem. So, se nosso aparelho cognitivo, digamos assim, de pensamento é um sistema cérebro, corpo, ambiente, então a gente tem que aprender como o sistema cérebro, corpo, ambiente e avaliar o cérebro, corpo, ambiente, tudo isso em conjunto. E a tendência na educação, não só agora, mas antes da pandemia, é de esquecer o corpo e o ambiente, né, em contextos educacionais. Ou, se não esquecer, pelo menos não entender muito bem o papel desses elementos na cognição e na aprendizagem, que, como a Rosália falou, é um pouco esquisito, dado que isso é tão central, né, a qualquer processo educativo, seja no contexto de escola ou fora da escola. Mas eu diria que se a gente olha para o aprendiz e sua capacidade de entender o mundo como resultado de um conjunto de cérebro, corpo, ambiente juntos, então, obviamente, se você muda o ambiente, você vai mudar esse sistema.
você vai mudar esse complexo, né? E a gente sabe que isso acontece. Muda uma pessoa para um outro contexto e a pessoa vai ter que reaprender, por exemplo, achar coisas, andar para o lugar, etc., porque o contexto foi modificado, né? E também a gente sabe, pela plasticidade do cérebro, que também o cérebro pode ser modificado. Também. Todos esses elementos são passíveis de ser modificados, né? E, obviamente, você modificar um elemento, você vai modificar o todo, num certo sentido. Talvez um elemento que... E agora isso é uma hipótese, né? Eu estou arriscando uma hipótese. Talvez um elemento que seja faltando um pouco online, né, na pandemia, é a questão de intercorporalidade, porque a intersubjetividade dos indivíduos que é necessário para gerar relações educacionais, etc., envolve fortemente uma dimensão intercorporal, que é necessário para desenvolver a afetividade, por exemplo, empatia com outra pessoa. E eu pergunto se é possível desenvolver tanto empatia via online, virtualmente, do que face a face, corpo a corpo. Isso é só uma hipótese, eu não sei, não tenho nenhuma evidência a favor ou contra disso, mas é uma hipótese que eu acho que é interessante pensar, dado a dificuldade que os alunos e os professores estão externalizando, dizendo nesse momento, sobre a frustração que eles sentem e por aí vai, né? Milene, você também poderia entrar nessa nossa discussão aqui? Eu poderia. Eu não mencionei, mas o meu interesse é, de fato, nas aprendizagens não escolares, né? E, quer dizer, e no que toca à escola, o que me interessa muito é entender, quer dizer, como que esses saberes que esses jovens desenvolvem nas ruas, em suas casas, nos seus bairros, e são saberes corporais, né? A partir de práticas novamente artísticas, né? Que então é um dançarino urbano, um dançarino de rua, um DJ, uma menina que trança cabelos, ou um rapaz que descolore cabelos de outros, né? Um rapaz que produz música funk, como isso é recebido na escola. Então, assim, um pouco situando da onde eu estou falando. E aí, pensando nessa questão da pandemia, o que eu vejo, talvez, de mais importante não é a dimensão, né? Não é o lidar com a tecnologia. Que a gente vê que, assim, foi muito mais fácil para os jovens se adaptarem ao uso da tecnologia, né? A entender que tem que fazer uma interação via mídias, do que os adultos. Isso, para eles, assim, está dado, que as redes são pelas redes digitais, né? Assim, claro, com as dificuldades de acesso ou não. Mas o que eu acho que é importante, o que talvez seja mais difícil, e aí quer dizer, nisso eu vou seguir pelo caminho que o Ralph apontou, quer dizer, eu acho que a questão corporal, a questão de relação com o ambiente, né, quer dizer, esse aprendizado, esse aprender, que é, de fato, muito dissociado da dimensão física, né? Da dimensão física, de onde esse corpo está, que lugar esse corpo vai ocupar, como é que vão se dar os encontros, né? O circular pela rua, ou entrar na universidade, ou entrar na escola, né? Você poder se movimentar, você poder sentar de um jeito ou de outro, né? Claro que existe toda a possibilidade dos alunos tirarem a câmera para ficarem mais à vontade, isso acontece mesmo, né? Mas eu diria que uma dimensão que tem sido esquecida, tem se pensado muito na relação pandemia e tecnologia, mas essa dimensão corporal ela tem sido colocada de lado, né? E me parece que ela é fundamental, né? Quer dizer, qual é o lugar do corpo nesse aprender?
né? Porque saber estabelecer amizade por meio de conexão, estabelecer algum tipo de vínculo por meio de uma conexão digital, eles estão acostumados, né? Eles fazem uma série de amigos pelas redes sem nunca ter visto na vida. Isso não é exatamente um problema. Agora, ficar 8 horas na frente de um computador para aprender, quais são as consequências disso? Mas não só a questão, né, do digital, mas qual é o lugar do corpo nesse aprender, né? Então, eu diria, porque a sua pergunta é se a pandemia está transformando a escola. Na verdade, eu tenho me perguntado assim, como que a pandemia tem transformado os jovens? Porque, por outro lado, o que a gente vê é que mesmo os jovens que não estão na escola, quer dizer, o que a gente vê é as mídias viraram a grande arena pública, e eles ganharam uma habilidade, né, na manipulação dessas mídias para produzirem assim, para se tornarem artistas, para mandarem a mensagem dele, que é assim, algo que já existia, mas que ganhou uma força enorme com a pandemia, porque é o lugar de encontro que você tem, né? Então, é um pouco isso. A pandemia permitiu um outro tipo de encontro. Rosália, eu queria que você prosseguisse nesse tema, nessa questão da tecnologia, o papel dessas tecnologias, das mídias, nas relações sociais e de aprendizagem. Naturalmente, isso foi escrito antes, eu acredito, antes da pandemia. E agora veio a pandemia. Então, de alguma forma, isso tem contribuído também para novos conceitos ou para uma adaptação dos conceitos antigos, ou, não antigos, mas anteriores. Então, eu queria te deixar à vontade para falar sobre o tema. Acho que a gente tem que recuperar também a dimensão da interação, né? Assim, é assim que nos constituímos sujeitos humanos, na interação. E, sem dúvida, as tecnologias digitais favorecem a interação. A discussão é que não são elas em si o elemento-chave do processo cognitivo. É o processo cognitivo que faz uso das tecnologias, e ele não é objeto delas, né? Ele é o sujeito delas. É ele que precisa acionar as tecnologias para que elas produzam ou contribuam para o entendimento do mundo. O Vygotsky dizia que quando os seres humanos lascaram a pedra, quando lascaram e criaram a pedra lascada, eles criaram também o conceito de corte, de textura, né? de risco, sei lá, porque o conceito que existia antes, com o uso exclusivo da pedra, era de esmagamento, era de duro e macio, no sentido de que nós nos configuramos conceitos e leituras de mundo com as tecnologias que produzimos. Então, a gente as produz, age sobre elas e elas agem sobre nós de volta. Então, essas tecnologias digitais que a gente inventou, somos nós que agimos sobre elas. Elas não são neutras, obviamente. Tem um conjunto de ideologias que as potencializam ou despotencializam. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que me preocupa é a venda da solução fácil. Eu digo que, às vezes, a gente fica parecendo... Eu vou usar uma metáfora um pouco, talvez deselegante, mas no sentido de que a gente fica recebendo representantes de laboratório, vamos fazer de conta disso, e ele vem vender a solução para o problema, né? Que são as grandes empresas, as grandes corporações de produtos tecnológicos que dizem, olha, você não tem problema para ensinar na pandemia, a solução está aqui. Né? Você tem a solução, esse é muito melhor do que o que você fazia antes, quando, na verdade, aquilo não resolve coisa alguma. Primeiro, porque ele tem dentro dele o próprio sistema educacional que as grandes empresas de produtos educacionais geram, tem uma estrutura de compreensão do que seja educação. Né? Você não produz um produto educacional sem saber o que seja educação. Então, o que nos preocupa nesse contexto é, sim,
A relação com as tecnologias digitais é importante para a construção de novos entendimentos do mundo, porque a ciência é muito rápida, porque ela se transforma muito rapidamente, e ela só pode se transformar rapidamente porque ela tem tecnologias de produção de conhecimento diferente. Mas quando você espera que o uso da tecnologia seja apenas para consumir informação que já está produzida fora, você jogou fora o potencial da tecnologia. Então, é mais ou menos isso que estou querendo dizer. Quem tem que saber qual é o uso que a gente vai fazer das tecnologias digitais para promover desenvolvimento cognitivo, para permitir que as pessoas complexifiquem sua estrutura cognitiva, tenham um olhar mais crítico para a realidade. Você vê, junto com a pandemia, junto com essa profusão de tecnologias, a gente teve um crescimento da desinformação absurdo. A gente teve um crescimento de fake news, a gente teve um crescimento de discursos de ódio, de pessoas que têm 1 milhão, 2 milhões de seguidores e que dizem coisas que não têm ancoramento em canto algum, a não ser na própria imaginação delas. Então, assim, essa é a questão. Enquanto a gente não fizer uso da tecnologia a serviço do desenvolvimento, da complexificação do pensamento, da autonomia intelectual, da autonomia moral das pessoas, para elas entenderem o mundo à luz das informações que o mundo lhes fornece, será nada mais do que um martelo ou um machado, como dizia o Vygotsky. Não será nada mais do que isso. Bom, Milene, eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais algo que você já trouxe numa resposta anterior, que são as dimensões da ética, estética e material do pensamento e das aprendizagens. Você falou, por exemplo, do seu trabalho, sobre aquela estética funk, tá? Situações que você vem estudando ao longo da sua trajetória. De que forma esses conceitos são trazidos para o nosso livro? Então, Mauro, na verdade, quer dizer, o que a gente pensa, né, e como eu vejo, tem um antropólogo chamado Edmund Leach, né, que estudou processos políticos, inclusive, na Alta Birmânia, né, ali pelos anos 50, ele está escrevendo, onde ele dizia que toda estética é uma ética, né? Então, o que eu estou querendo dizer para você? Na verdade, aí a gente tem, de fato, o modo como a gente entende a estética, ela é sempre pensada a partir da aparência, né? A gente sempre usa estética, assim, o modo da gente usar o termo estética e a própria teoria estética, a própria definição, nossa própria teoria da arte ocidental vai pensar a estética de um modo muito dissociado da vida cotidiana e da vida social, né? O nosso conceito de arte canônico é o que está no espaço dos museus, é o que está numa esfera extraordinária, né? E, na verdade, quer dizer, o que a gente, quando vai fazer essa abordagem da estética de uma perspectiva antropológica, né? Eu sou antropóloga, a gente está pensando a estética como aquilo, quer dizer, muito além, né, da ideia de aparência, né? A gente tem aquela expressão, é mera aparência. Então, a ideia é que a aparência não é nunca mera, né? O que está ali nos códigos do visível, o que está na superfície, essa superfície não é superficial, né? Ela não é pouco significante ou significativa. Então, quer dizer, pensando isso, né, trazendo isso um pouco mais para o nosso dia a dia, por exemplo, se a gente for pensar mesmo na PUC, vamos pensar a própria PUC, o que significa, né, para um estudante periférico, para um estudante que é bolsista, para um estudante, ou então que, enfim, o pai está pagando os estudos, mas é a primeira geração a ir para a universidade, a gente vê que assim, tem muitos alunos nossos que são... O que significa para eles chegar nesse espaço da PUC, que é tradicionalmente entendido como um espaço de reprodução,
né, das classes hegemônicas, né? Quer dizer, como se vestia. Eu lembro, eu tinha uma aluna de pós que ela falava isso, ela veio da UFRJ, de uma outra universidade, ela falava: ai, meu Deus, quando eu venho para a PUC, eu fico me preocupando como é que eu vou me vestir, né? Mas como é que é se vestir? Você quer ficar igual àquele jovem que, enfim, que já frequenta há anos, ou que, de algum modo, os seus pais já estudaram, ou que os amigos todos frequentam o ambiente, ou você quer talvez marcar a diferença, mostrar que sim, você é diferente, mostrar que sim, você vem de outros lugares, né? Quer dizer, o que a gente vê é essa aparência, esse corpo, é o modo como eu me visto, o modo como eu me penteio, se eu vou usar um cabelo black, se eu vou alisar o meu cabelo, se eu vou descolorir o meu cabelo, se eu vou fazer desenhos, se eu vou trançar o meu cabelo. A estética se converte numa discursividade política, né? Então, a estética, cada vez mais, ela é acionada como recurso de produção de uma discursividade política, né? Então, quer dizer, é um conhecer de um espaço que é feito também pelos sentidos, né? Que é feito também por meio do corpo, né? E que é traduzido pelo corpo, é traduzido com essa dimensão, quer dizer, a estética sendo pensada também aqui, não só como forma, mas como essa dimensão sensível da vida, né? Da vida social, né? Aquilo que é tangível, que é a dimensão sonora, material, visual, né? Então, acho que é isso, né? Essa ideia da estética não só como aquilo que a gente consegue descrever por meio de códigos visuais, mas essa estética ela carrega uma série de significados outros, né? Eu vou apagar a minha identidade étnica, né? Ou eu vou reafirmá-la? Como é que eu vou me colocar no espaço público, né? Então, são todas essas dimensões que vão fazendo essa conexão entre ética e estética. E, no fundo, o que eu estou falando é que, para mim, a estética, né, o modo como eu venho pensando a estética, ela não é apenas estética, né? Ela é sempre uma ética. Então, era isso. Eu queria... E talvez Ralph gostaria de falar, ou Rosália. Ralph, fique à vontade. Eu posso falar uma coisa sobre isso, porque a dimensão estética é uma dimensão central ao entendimento do mundo. E eu acho que a gente, e não é só arte, né? Inclui a arte, obviamente, né? Mas se você volta para os gregos antigos, a estética, o conceito aesthetikos, quis dizer a percepção, a sensibilidade de perceber o mundo, né? A sensação, que inclui a questão de sentimentos e a afetividade, não só sensação no sentido de receber inputs ou receber estímulos pelos sentidos. Na filosofia moderna, a tendência é de ver a sensação reduzido a só a ideia de receber informação pelos sentidos, de que essa informação é trabalhada pelo um espírito ou um cérebro divorciado ou separado do próprio corpo e do mundo. Isso é um modelo cartesiano que ainda está com a gente em outras formas, obviamente, né? E a ideia é de dizer, não, a sensibilidade, como Melanie estava dizendo, a sensibilidade ao mundo que se expressa e você percebe pelo corpo, pelos seus sentimentos, pela capacidade de sentir as qualidades que o mundo oferece, a diferença dessas qualidades, etc., é um elemento esquecido na educação. Não esquecido na prática. Eu acho que se você vai para educação infantil, você vai ver professores trabalhando com isso intuitivamente, os melhores professores. Mas eu acho que, na teoria, entender como isso funciona, estamos anos-luz de entender isso, que é um certo paradoxo, porque é uma coisa tão central à vida humana, né? A nossa experiência do dia a dia, mas uma coisa que foi afastado da filosofia, pelo menos, e eu acho que também na psicologia e outras áreas, para muito tempo, né?
E esse engajamento com o material, o mundo material, é também um engajamento da sensibilidade do ser humano. E suas emoções e seus sentimentos, né? E nós construímos sentido do mundo pelos sentimentos também, né? Não só pela alguma espécie de, não só pela ideia de um cérebro separado do resto. Hoje em dia a gente tem essa mania para a neurociência reduzir tudo ao cérebro, né? Na educação também, com neuropedagogia, etc. E, mais uma vez, a gente está esquecendo o corpo para além do cérebro. Estamos esquecendo que o cérebro está situado num corpo e o corpo está situado num ambiente que é físico, cultural, social. Mais uma vez, ver tudo isso como um conjunto e entender como tudo isso funciona. E é complexo, muito complexo. Mas a questão de ética também, eu diria que a sensibilidade estética ajuda nós compreender a ética, né? Porque a ética não também, como Melanie diz, não está separado da sensibilidade estética. Por isso a arte, por exemplo, para voltar para a questão de arte, a arte pode ajudar o aluno muito no desenvolvimento da sua sensibilidade estética ao mundo e também sua capacidade de lidar com o outro de uma maneira ética, etc. Eu acho que tudo isso, o problema é que tudo isso é muito complexo e muito uma coisa envolvida com o outro. Aquele modelo antigo que eu mencionei, cartesiano, no certo sentido, era muito mais fácil de entender, muito mais simples, né? A gente tem que entender que não é tão simples assim. E isso vira muito mais complexo a ideia de como analisar tudo isso também, né? Um dos objetivos do livro é de trazer essas discussões, de dizer, não, a coisa é um pouco mais complexa do que a gente pensava, né? O Leandro Conder dizia que para explicar é preciso complicar, né? Ele citava Nicolau de Cusa dizendo isso, e eu acho que esse livro tem essa função, no bom sentido do que é complexificar, né? Se a gente pensar assim, eu já li uma vez um artigo sobre o tempo que o goleiro leva num pênalti para avaliar pelo movimento do pé do batedor do pênalti, ele consegue avaliar a força e a direção da bola, né? A força com que ela virá e a direção, apenas calculando os pequenos movimentos do pé, que é para onde ele foca os seus olhos. Ele não olha o corpo todo do atacante, né? É isso. Assim como os bailarinos, é por isso que o Herbert Viana fala, né, que na descoberta da Lua, a Lua merecia a visita não de militares, mas de bailarinos, porque essa estada do corpo no mundo, essa sensibilidade, é uma estesia, né? A gente compreende o mundo também pelo corpo, pela estesia. Um dos autores desse livro, Ezequiel de Paulo, Ralph fez uma entrevista com ele, e a gente publicou essa entrevista no canal do departamento. E ele diz isso, é o corpo que valoriza. A mente não tem como dar valor ao mundo, né? É a nossa sensibilidade estética que permite dar valor, atribuir o que tem valor. Então, ética, ethos, também tem a ver com isso, com saber o valor das coisas. Ele diz, se fosse possível ser só a mente, não teríamos noção de valor, não teríamos noção do que importa. Então, isso talvez tenha sido um dos problemas da pandemia, assim. E é também, provavelmente, Mauro, um dos problemas dessa proposta de homeschooling, né? Que é tirar as pessoas da convivência social. Um dos problemas da pandemia foi esse. Quando você fica restrito a um determinado mundo, a um determinado contexto, você deixa de conviver esteticamente com a diferença, eticamente com a diferença, né? Você deixa de poder perceber, porque
tudo fica muito igual e você vai perdendo a sua capacidade de sensibilidade para a diferença. E tende a ver a diferença como ameaça, a diversidade como ameaça, quando, na verdade, a diversidade é a beleza, né? Então, acho que a gente sabe o papel fundamental da estética quando a gente vê um jogador como o Neymar, a capacidade, a velocidade com que ele entende o campo, o movimento dos outros adversários, o movimento dos zagueiros, de onde vem a bola, você percebe o papel fundamental da estesia. Mas quando você leva a criança para dentro da escola, você a isola disso, bota ela sentada numa cadeira, em posição fixa, com o corpo controlado e fixo, ouvindo algo permanentemente a partir de um determinado ponto de emissão, sem poder interagir, que é a forma que ela tem principal de aprender. Então, é muito contraditório. É daí que virá a inovação, eu acredito, do ponto de vista pedagógico, em todas as áreas, quando a gente conseguir entender que esses elementos todos são parte do nosso entendimento do mundo. Não existiria ciência sem intuição, né? Eu só posso acrescentar uma coisa aqui. Esses exemplos de futebol são interessantes, né? Porque se você pensa como muitas pessoas pensavam, ainda pensam, né, que o entendimento é uma questão de cálculo, de calcular coisas o tempo todo, o goleiro não seria capaz de fazer todos os cálculos necessários para entender onde a bola vai. Isso é feito que ele tem, né? Isso não é feito pelo cálculo, isso não é feito pela deliberação. E nós temos essa mania de achar que o pensamento e entendimento é tudo resultado de algoritmos, de cálculos, etc. Eu acho que esses exemplos e o Merleau-Ponty usou muito o jogador de futebol para dizer isso, que tem alguns aspectos que são aspectos corporais, estéticos da nossa incorporação do mundo, e não envolvem cálculo. O cálculo seria impossível fazer no tempo que o goleiro tem, ou outro jogador de futebol tem. E vou aproveitar também a carona do jogador de futebol. A gente não pode esquecer que, no Brasil, em especial, aprende-se a jogar futebol nos mais diferentes contextos, vamos dizer assim. Então, um jogador de futebol profissional, ele aprendeu na escolinha de futebol, ele jogou futebol na escola, ele jogou futebol no campinho do bairro, né? Então, essa aprendizagem, ela é também ela mesma, quer dizer, não só não é uma questão de cálculo, não só uma questão, não é uma questão, quer dizer, é uma questão também corporal, mas esse corpo, né? E essa mente, essa sensibilidade, ela é ativada nos mais diferentes espaços, né? Que não se reduzem ao espaço do jogo de futebol. Então, pensar nessas habilidades requer, de fato, ampliar bastante, né? O conceito não só de mente, mas de aprendizagem, né? Daí a gente duvidar um pouco da ideia de que as inteligências artificiais poderão chegar em algum momento a pensar como seres humanos, porque só é possível acreditar nisso se você achar que o corpo não tem papel, que a sensibilidade física não tem papel nenhum, e que a mente é resultado de uma série de algoritmos, né? Que é uma questão que a gente questiona, e esse livro também põe em questão. Será que vai existir um troll, né? Algo que vai nos controlar além de nós, porque pensará melhor do que nós? Duvidamos, nós três aqui duvidamos disso, porque achamos que a sensibilidade, a percepção tem a ver com ética e estética. Sem dúvida, uma mente sem corpo não será capaz de agir eticamente, é fato. Bom, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso podcast. Foi muito interessante, vocês trouxeram temas absolutamente atuais e que dizem muito com o tempo, com o momento, com os processos que nos levaram até aqui. Mas eu gostaria de encerrar
o nosso programa explorando um dos temas do livro, que são justamente os processos educativos inovadores para a inclusão e superação das desigualdades. Gostaria de começar por você, Ralph. Pegando um gancho um pouco do que já foi falado, eu acho que uma maneira de tentar superar desigualdades, não econômicas, obviamente, ou sociais, porque isso exige políticas públicas de redistribuição de renda e de riqueza, etc. Mas desigualdades em termos de identidade, de raça, de gênero, eu acho que uma das maneiras de tentar fazer isso é a experiência. Ou seja, se nós temos uma variedade de experiências com pessoas de vários contextos, de várias origens, com várias identidades diferentes, né? E então, se é verdade, como a gente falou, que toda experiência é permeada por uma dimensão ética e estética, eu acredito que isso seja o caso, então essa diversidade de experiências tem que enriquecer nosso repertório estético e ético. E não somente no sentido de tolerar o outro, mas também de ver o outro na sua riqueza, né? Ver o mundo na sua riqueza e não ficar fechado na sua bolha, né? Como a própria Rosália falou. Eu acho que a dimensão ética e estética que a gente... E também a questão de linguagem, que a gente não tocou, né? A prática de uso de linguagem, que é diferente dependendo do contexto e de pessoa, etc. Isso enriquece o processo de aprendizagem, não somente em si, mas também de ver que essa aprendizagem envolve, se é para ser completo, ou maior, talvez, melhor dizendo, tem que incluir toda essa diversidade. Eu acho que a questão de diversidade e inclusão é uma consequência quase natural dessa complexidade que a gente estava apontando no último hora. Milene, por favor. Sim, Mauro. Então, quer dizer, de fato, a questão um pouco, para mim, é como pensar essa questão da desigualdade e da diversidade, né? Em suas conexões com a estética, com uma discussão sobre a estética. Então, como eu mencionei antes, eu me interesso muito, né? Isso é vamos dizer, algo que está no horizonte das minhas preocupações, que é entender como é que a escola lida não só com essa diversidade, né? De raça, de gênero, de corpo, né? Quer dizer, sexo, gênero, raça, religiões, né? Todos esses marcadores sociais de diferença, classe, quer dizer, não só como a escola lida com isso, mas é algo que me preocupa muito. Enfim, são dois pontos, né? Um é esse, que talvez eu volte depois, e o outro é qual é o lugar da prática artística e criativa na escola, né? E aí eu estou me referindo mais especificamente à escola pública e mais ainda à escola para a juventude, né? Quer dizer, a escola ali de fins de segundo segmento do ensino fundamental, ensino médio, quer dizer, por que eu estou falando isso? O que a gente vê é que para a juventude popular carioca, né, arte está longe de ser algo supérfluo, né? A questão é, assim, o que a gente vê muitas vezes é o desencontro entre o que os jovens entendem como sendo arte e quais são as concepções de arte da escola, né? Então, como é que a escola, quer dizer, faz para contemplar essas demandas dos jovens pela formação artística, que é uma formação que se dá muitas vezes fora do espaço escolar, mas que é levada para ele pelos jovens, né? Com as músicas, com o seu gosto, com o seu corpo, né? E, ao mesmo tempo, que a gente vê que na escola, então, a gente vê num certo sentido, dois impasses. A arte vai sumindo do currículo, né? Quer dizer, a arte é coisa de criança, mas a arte, muitas vezes, pode ser
Claro que eu não estou dizendo que é a escola que pensa isso, mas a gente vê que essa arte periférica ela é muitas vezes considerada coisa de desocupado, né? Ou muitas vezes coisa de bandido, né? Já vista a série de prisões de músicos de funk e de músicos periféricos, né? Então, essa é uma preocupação. Quer dizer, se a arte é uma porta de entrada fundamental para essa juventude, inclusive garantir o seu sustento, para essa juventude encontrar caminhos para a vida adulta, para essa juventude se profissionalizar, como é que, quer dizer, como é que isso repercute na escola, que, de um lado, vai apagando do seu currículo as expressões artísticas, né? as disciplinas que tratem das expressões artísticas e criativas, e, de outro lado, não reconhece nessas práticas uma dimensão artística, né? Mas vai, muitas vezes, considerar como formas de mau gosto. Então, essa é uma questão para mim, quer dizer, que eu acho importante, né? E a outra, o outro aspecto é que, no que vai dizer respeito especificamente a esses marcadores de diferença que o Ralph chamou a atenção e eu complementei, como religião, classe, né? Isso também a gente vê, quer dizer, todos os conflitos que aparecem na escola ou que envolvem a escola em torno dessas diferenças, eles envolvem uma dimensão estética corporal fundamental. Então, no ano passado, minhas alunas de iniciação científica fizeram uma pesquisa em contextos de pandemia, via internet, para a gente ver justamente como é que a escola recepciona meninos e meninas, né? Tendo como, vamos dizer, palavras de busca cabelos e uniforme, né? Então, como as meninas são num certo sentido, quer dizer, qual o tipo de discursos sexistas que emergem junto com os uniformes e os shorts curtos? Quais são os discursos que emergem com os cabelos das crianças, dos meninos, das meninas, os cabelos negros, os cabelos black? Eu tenho uma vasta pesquisa sobre cabelos negros. Quer dizer, a gente, assim, é uma série de eventos que envolvem crianças com os seus cabelos blacks, né, recebendo bilhete em casa pedindo à mãe para cortar o cabelo da criança, porque senão ela não vai poder ser rematriculada, né, pedindo para quer dizer, mandando foto de atriz mirim, de novela mirim, de cabelo liso, falando para todas as crianças de uma escola que tem uma diversidade racial importante, mandando aquilo como um padrão para as meninas virem na festa de apresentação, né? E, mais uma vez, essa não é uma discussão pouco relevante, não só no que diz respeito ao espaço escolar, mas se a gente pensar nos próprios projetos de nação. Qual é o lugar que a discussão, ou que os discursos sobre miscigenação, por exemplo, ocupam na produção de uma identidade nacional brasileira, né? A defesa da miscigenação, que, de um lado, quer dizer, questionada pelos movimentos negros, e, de outro, a gente vê ser recuperada muito fortemente por agendas conservadoras, né? Então, eu acho que é por aí, né? Os caminhos em que pensar desigualdade oferecem, ou a estética oferece para pensar desigualdade. Oi, Rosália, agora a sua conclusão com base nesse tema da desigualdade. Então, acho que a gente não pode pensar a educação, né, a escola como uma ilha, nunca é, né? Toda educação, dizia Durkheim, né? Toda educação serve à sociedade em que se inscreve. Então, acho que essa sociedade precisa urgentemente de distribuição de renda. Não será possível, não é possível falar em redução de desigualdade exclusivamente no contexto escolar, ainda que saibamos que no Brasil a escolarização reduz desigualdade, tem potencial para assegurar mobilidade social, aí um potencial restrito, mas tem potencial.
Então, assim, diminuir a distância entre ricos e pobres com distribuição de renda e com acesso a bens culturais é condição para assegurar redução de desigualdade no contexto escolar. Mas, sim, a escola tem um papel, e esse papel pode ser desempenhado se ela assegura a equidade. Equidade é oferecer a todos as mesmas oportunidades de aquisição do conhecimento escolar, independente da sua origem. Esse é o grande desafio da escola hoje, né? É assegurar isso, assegurar que todas as condições de estrutura da escola, a gente chama de fatores escolares, né? Que é a infraestrutura da escola, que os laboratórios, que as tecnologias, que o material didático, que os professores estejam a serviço da equidade. Garantir que todos cheguem no mesmo lugar, independente do ponto de partida. É fundamental isso. E eu acho que, para inovar, para que a gente consiga assegurar isso, tem algumas questões que são fundamentais, que são a base, o tripé sobre o qual a escola deveria se assentar. Um deles é assegurar a curiosidade e a motivação. Ao invés de destruir, a gente deveria assegurar a curiosidade e a motivação, partir do princípio de que somos diversos, e isso é muito bom, e não há nenhuma necessidade de homogeneizar ou de padronizar, exceto para garantir que todos tenham acesso igualmente ao conteúdo, com a mesma competência, assegurar autonomia intelectual e assegurar a percepção de competência. Um dos elementos-chave da motivação para aprender é a sensação de competência. Nossa escola, com 20% de reprovação, 18% de reprovação, faz o inverso, ou com as notas, ou com as punições, ela tende a fazer, eu não estou falando nossa escola Brasil, estou falando uma concepção de escola, ela tende a fazer o inverso, ela tende a gerar a sensação de incompetência. A sensação de incompetência desmotiva, e a desmotivação impede a aprendizagem. Então, é um círculo que se completa de uma forma perversa. Então, penso que uma escola ancorada em curiosidade, autonomia intelectual e essa sensação permanente de que eu sei, de que eu sou capaz, de que eu posso me apropriar disso, a partir do reconhecimento da diversidade, ou seja, cada um vai se apropriar disso a seu modo, são chaves para a inovação. E isso depende de política pública, isso não depende individualmente de ninguém, por isso que a gente disse no começo, né? Mais complexo do que a gente gostaria que fosse, mais solucionável. Há soluções encontradas, inclusive no Brasil, nessa direção, que estão gerando resultados bastante interessantes. E muito obrigada. A editora PUC-Rio agradece a participação de Ralph Bennell, Rosália Duarte e Milene Mistrai, que são organizadores e colaboradores do livro Deseducando a Educação, Mentes, Materialidades e Metáforas. A gente lembra que esse livro está disponível em e-book no site da editora PUC-Rio. Eu agradeço a todos e convido para uma próxima edição do Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.